Bom dia a todos. Meu nome é Alan Lopes, eu sou superintendente adjunto de operações e eventos críticos aqui na Agência Nacional de Águas e vou coordenar a reunião de hoje da Sala de Crise da região Nordeste. Queria dar as boas-vindas a todos aqui que estão aqui nessa reunião. Essa reunião está sendo gravada, vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube. O Dr. Joaquim está com outros compromissos simultâneos hoje. E então eu vou coordenar aqui no lugar dele, junto com a equipe, nosso coordenador de operações reservatórios, Antônio Augusto, toda a equipe da Superintendência de Operações e Eventos Críticos. Tá? Bom, só relembrando o objetivo dessa reunião, após a declaração da situação de El Niño em junho desse ano, a ANA elaborou um plano de contingência para prevenir eventuais impactos do El Niño nas regiões que tipicamente são afetadas pelo fenômeno, e esse plano de contingência previa a instalação da sala de crise da região Nordeste, da região Norte e da região Sul. E essa é mais uma reunião, nós estamos fazendo reuniões mensais desde então, incorporando toda a região Nordeste, avaliando a situação hidroclimática, os impactos sobre usos da água e os prognósticos para as próximas semanas e os próximos meses. É uma mobilização e um espaço de articulação para a identificação de problemas, impactos e endereçamento de soluções de forma preventiva. Tá? Então, feita essa introdução, eu queria aqui convidar para fazer uma apresentação sobre a situação hidroclimática o representante do INPE e do INEMET, por favor. Bom dia a todos, né? Para quem não me conhece. Bom dia, Alan. Eu sou Morgana Almeida, meteorologista do INMET. Desde já agradecer, né, pela oportunidade de poder contribuir para a sociedade com as nossas informações e de antemão já desejar a todos, né, boas festas e que 2024 seja mais leve. Eu vou fechar aqui a minha câmera para a apresentação fluir melhor. Então, como o Alan introduziu, a gente está fazendo essas reuniões mensais. Essa é a nossa sexta reunião e a apresentação de hoje está dividida da seguinte forma. Próximo, por favor. Condições observadas, né? O mês de novembro que passou e a parcial de dezembro. Condição atual, diagnóstico, previsão de curto prazo e de médio prazo, as condições oceânicas observadas, as condições oceânicas previstas e a previsão climática para o próximo trimestre. Só uma ressalva, a gente ainda não conseguiu finalizar os nossos mapas para esse trimestre, então eu vou mostrar um pouquinho da previsão anterior e algumas fontes complementares. Próximo, por favor. Então, perdão aí pelo título, que está outubro, mas é novembro, tá, gente? Nos mapas de baixo está certinho. Então, a gente tem a climatologia do mês de novembro para a região Nordeste. Então, a gente vê nitidamente no setor oeste, né, e sul da região Nordeste, já esse aumento climatológico das chuvas no mês de novembro. A gente tem precipitações aí na casa dos 150 milímetros, né, na região do Mato Piba, ao passo que no centro-norte da região as precipitações climatológicas são mais escassas e no extremo norte da região esse volume de chuva climatológica é ainda menor, ou seja, a estação seca. Quando comparamos o que aconteceu, né, o mapa do centro com o mapa do desvio em milímetros, a gente vê que o mês de novembro, embora tardiamente, né, mais para os últimos 10 dias, aconteceram chuvas significativas, né, principalmente no sul do Maranhão, Piauí, e em áreas aí do sudoeste da Bahia, né, um pouco mais a norte dessa região de fronteira do Mato Piba. Um fato interessante que aconteceu
foi a chuva do dia 28, né, que a gente vê essa anomalia aí em tom de azul aqui, anomalia bastante significativa no litoral do Rio Grande do Norte, né? Isso se refletiu bastante nas anomalias positivas bem centralizadas nessa época. Então, refletindo aí, é uma característica muito forte, né, da região Nordeste, né, que é uma alta, né, variabilidade espacial e temporal da precipitação. Próximo, por favor. Todos os meses a gente traz um recorte, né, do boletim que nós fazemos especificamente para as capitais, e para essa reunião eu chamo a atenção para a nossa estação, né, localizada na capital Potiguar. Então, Natal, nós tivemos uma precipitação aí no dia 28 de mais de 225 milímetros. Então, um evento extremo, sendo que a precipitação climatológica para todo o mês de novembro é de apenas 22,5 milímetros, por conta que essa região do Nordeste ainda está no seu período menos chuvoso. Então, a gente teve uma chuva aí de mais de 1000% acima da climatologia. Em Fortaleza, nós tivemos também precipitações nesse finalzinho do mês, ela foi um pouco menor, mas conseguiu refletir nessa anomalia positiva de chuva, mas, apesar disso, o mês todo foi um mês quente e tivemos temperaturas acima do normal, como, por exemplo, aí a temperatura que já atingiu 33 graus na capital cearense. Próximo, por favor. Como reflexo do que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses, né? A gente tem essa tabela aí, esse quadro, resumo da atuação das ondas de calor, especificamente na região Nordeste. Então, nós tivemos 5 ondas, né? A nossa última onda foi até meados aí de novembro, e foi ao final de outubro e início aí de novembro que as temperaturas se elevaram ainda mais, e a gente teve isso como reflexo aí das anomalias de temperaturas médias. A gente tem aí anomalias bastante significativas no sudoeste baiano, no centro-sul do Maranhão, Piauí especificamente, né? Mais ainda, chegando até anomalias de 3 graus, né? A gente tem aí recortes aí de algumas notícias nossas que essas temperaturas também se elevaram no Ceará e no Rio Grande do Norte, e também no sertão pernambucano e paraibano, nesse período aí, até dia 19 e 20 de novembro. Próximo, por favor. Então, já chegando na parcial do mês de dezembro, a gente tem a precipitação acumulada dos últimos 10 dias. Então, o mapa já muda um pouquinho mais, mas a gente vê que, embora o mês de dezembro já deveria ter um pouco mais de precipitação, essa precipitação ficou um pouco mais restrita à fronteira ali do Mato Piba, especificamente a essa divisa entre Maranhão, Piauí e Oeste Baiano. E esse ponto aí que eu trouxe foi a estação de Floriano, que nos dias 10 e 11 de dezembro tiveram 2 dias seguidos com precipitações acumulando mais de 120 milímetros, sendo que a climatologia é na ordem de 119, ou seja, mais uma vez mostrando essa grande variabilidade temporal e espacial da nossa região. Próximo, por favor. Então, a gente tem aí já a condição atual, essa animação da imagem de satélite no canal Vapor d'Água, ela mostra justamente essa condição que temos umidade, né, na região mais uma vez, do Mato Piba. A gente observa que a gente não tem um tom tão escuro, né, em todo o Nordeste, ou seja, apesar do calor, a gente já tem uma condição mais úmida, né? Aquela condição de bloqueio atmosférico, né? De temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, ela já não está tão associada. A gente já tem uma incursão de umidade, e a gente vem vendo que desde o final de outubro a gente está com uma condição dinâmica, né? Principalmente de alguns vórtices que se formam e trazem uma condição de umidade um pouco mais significativa para a região. Próximo, por favor. Então, a previsão do tempo para os próximos dias, próximo, indicam que, em termos de chuva, né, de hoje até o dia 25, a gente vai ter, aparentemente, até o dia 18,
uma condição não tão úmida. Porém, a partir do dia 18, ou seja, semana que vem, né, terça, 19, quarta, mais ainda, vamos passar por uma condição de transição, né? Os vários campos atmosféricos, né? Os vários níveis mostram que teremos uma contribuição tanto da baixa troposfera, né? A gente vai ter algum sinal da zona de convergência intertropical, apesar de não ser a época, ela vai ficar posicionada um pouquinho mais a sul, mas mais especificamente a gente vai ter a dinâmica de médios e altos níveis contribuindo para uma incursão maior de umidade e formação de áreas de instabilidade. Inclusive, uma condição até um pouco mais preocupante, a partir do dia 20 e 21, essa condição aí dos sul-baianos. Os modelos têm mostrado, principalmente o modelo do centro, que é o americano, essa tendência de precipitações pontualmente mais elevadas. Próximo, por favor. Em termos de temperatura, de hoje até o dia 17, praticamente grande parte do nosso território vai estar com temperaturas bastante elevadas, caracterizando um evento de onda de calor, só que na região Nordeste isso vai ficar mais restrito à região do Mato Piba, né, mais especificamente o Oeste Baiano e o sul do Maranhão e do Piauí. Então, essa é a perspectiva até o início da próxima semana, quando aquele quadro de chuva já deve contribuir para uma diminuição nas temperaturas. Próximo, por favor. Aí a gente tem um resumo da previsão do modelo Cosmos, 7 quilômetros de temperatura. Então, a gente vê esses tons mais avermelhados, né, mais escuro, principalmente na região do Mato Piba, norte do Piauí, nos sertões, né, compreendem o Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, com essas temperaturas mais elevadas. Só que essa porção aqui, mais do Mato Piba, que seria a região que até o dia 17 poderiam mais pontualmente ter temperaturas mais elevadas. Mas a gente já observa que no dia 18 já há uma diminuição, principalmente no estado do Maranhão. Com a dinâmica atmosférica, a gente está percebendo que há um indício que além dessa contribuição de baixos níveis, em altos níveis a gente tem estabelecimento de um vórtice, então, dinamicamente, essa chuva deve começar de oeste e se espalhar para a região mais central e leste também, e a gente vê nitidamente que o modelo reflete o campo de temperatura, o que vai acontecer de acordo com a previsão do campo de chuva. Próximo, por favor. Então, a gente já vai para a previsão de médio prazo, uma previsão subsazonal um pouco mais estendida, né, com um horizonte temporal um pouco mais largo. Próximo, por favor. Então, a gente tem dois modelos aí. A gente tem um modelo que é rodado pelo CPTEC-INPE e o modelo europeu do Centro Europeu, o SNWF. Então, a gente vem observando que esses dois modelos de escala subsazonal estão mostrando uma mudança no padrão a partir do dia 18 de dezembro. Então, a gente tem no mapa superior do canto esquerdo o modelo do INPE, que mostra anomalias positivas, né, em grande parte da região central do país e avançando para a região Nordeste. Se compararmos com a saída do modelo europeu, a gente tem esse mesmo padrão, né, com agora tons de verde, apontando anomalias positivas de precipitação na ordem aí não muito significativa, mas na ordem de 10 a 20 milímetros. Quando a gente avança um pouco mais e pega o finalzinho de dezembro, início de janeiro, que é justamente que são os mapas do canto direito, a gente vê que aparentemente, o modelo europeu coloca um sinal relativamente maior dessa provável, entre aspas, atuação mais significativa de áreas de instabilidade proveniente das ECIT. Então, uma chuva um pouco mais significativa mais a norte, que nessa época do ano a gente começa a ver esses eventos um pouco mais pontuais, e uma região relativamente mais seca, pegando a Bahia a sul, né? Quando a gente avança um pouco mais para o próximo slide, por favor,
a gente já tem esse início de janeiro, né? Então, no início de janeiro, os dois modelos, o do INPE e o do SMWF, apontam um padrão de persistência dessa condição mais úmida na porção norte, e até isso se estendendo um pouco mais, não ficando mais restrito só aquele litoral do Rio Grande do Norte, mas praticamente todo o litoral norte, na verdade, todo o centro-norte da região nordeste e também áreas do Mato Piba. O modelo do INPE aponta isso um pouco mais significativo. Do SMWF coloca uma condição de neutralidade nessa primeira semana. Quando avançamos um pouco mais, e nessa escala de 8 a 24 de janeiro, a gente só tem essa saída do modelo europeu, a gente percebe um quadro de persistência de uma condição mais úmida. Então, desde a porção norte da região nordeste, né, pegando também a faixa leste, mas também isso se intensificando na porção sul e oeste da região nordeste. Então, desde o mês passado, a gente estava observando que os modelos apontavam para termos um provável janeiro mais úmido. Então, os modelos de escala subsazonal estão validando, né, essa provável previsão. Então, a gente tem que acompanhar e ver se isso, de fato, vai ocorrer. Próximo, por favor. Então, já avançando para as condições oceânicas, né? Próximo. Então, a gente tem aí o quadro, né, o mapa com as anomalias de temperatura da superfície do mar nas últimas 4 semanas, né, de 12 de novembro a 9 de dezembro, onde a gente consegue, né, nitidamente ver toda essa porção do Pacífico Central, bastante quente, bastante aquecido, e o que é interessante é de vermos esse gráfico de barras, que a gente vê a evolução, né, desde abril, né, março, abril, quando mudou o sinal, né, de positivo, de negativo para positivo, e o quanto mês a mês a anomalia no Ninho 3.4, que segundo os estudos é o que mais impacta a nossa região, ela só vem crescendo. E só uma retrospectiva, os modelos, né, principalmente os modelos dinâmicos, vinham apontando isso, e de fato essa previsão vem se confirmando. Então, mês a mês, a gente só está afirmando, né, essa condição prevista, tendência de termos o ápice desse El Niño no início do verão, ou seja, o mês de dezembro, e a gente vai ver mais para frente que agora isso tem de se estender até janeiro também. Próxima, por favor. Então, eu gosto dessa saída do modelo australiano, que a gente vê as anomalias semanais, né, dos 3 principais ninhos. Então, a gente vê na tabela de baixo, ela está um pouco pequena, mas a gente vê que no ninho 3.4, né, no mês de novembro, principalmente no final do mês de novembro, houve uma intensificação das anomalias, chegando até 1.94, e essa última medição, né, semanal, aponta para 1,77. Quando a gente observa esse gráfico de linhas, a gente observa nitidamente essa progressão, esse aumento bastante significativo que aconteceu no final de novembro, coincidindo com aquele período mais quente que a gente passou. Houve uma condição de manutenção dessas anomalias aí entre 1,6 e 1,5, e agora, nessa última semana, um leve decaimento. Próximo, por favor. Então, eu acho bastante interessante esse quadro, né, porque a gente, segundo a teoria, a gente esperou termos pelo menos 3 trimestres consecutivos com anomalias positivas para realmente ver aquela condição mais categórica, mas a gente já vinha sofrendo os efeitos. Então, a gente está a 6 trimestres consecutivos. Eita, entrou alguma coisa diferente. Estamos a 6 trimestres consecutivos com anomalias superiores a meio grau, ou seja, com o evento Enos ativo, né? A gente já viu todos os efeitos, tanto nas condições oceânicas, como esse reflexo nas condições atmosféricas, que a gente não mostra aqui, porque o tempo realmente é muito curto, e essa condição desde o trimestre de setembro, outubro e novembro, de termos o evento Enos
de intensidade forte, né? Então, no último trimestre, a gente está com 1,8 graus de anomalia. E essa comparação, né, dos eventos positivos de Enos, que tivemos os mais intensos, e quando é que eles foram estabelecidos. A gente tem uma condição muito parecida em termos de estabelecimento com o evento de 97, né? Mas a gente percebe que no trimestre, por exemplo, setembro, outubro, novembro, a anomalia já era muito maior. Então, apesar de estarmos com anomalias, o que caracteriza um evento forte, mas a gente não rompeu a barreira dos 2 graus. Próximo, por favor. As previsões agora. Na reunião passada, a gente fez um comparativo das probabilidades, né? Eu acho que eu fiz uma análise dessa manutenção. Então, eu achei por bem trazer a previsão que foi divulgada no início de novembro, que é esse gráfico, perdão, de barras superior do canto esquerdo, a previsão divulgada em meados de novembro e as previsões anteriores que estão no lado direito da tela. Então, a gente tem a previsão que foi publicada em outubro e a previsão que foi publicada em setembro. Por que eu coloquei isso? Para a gente ver que, para o próximo trimestre, que é o que nos interessa de fato, janeiro, fevereiro e março, a última atualização aponta, não, tanto a que saiu no início de novembro quanto a que saiu no meados de novembro, apontam uma tendência de manutenção de mais de 90% até 100% de termos um evento ENS, certo? Só que, a partir do final do verão e início do outono, a gente já começa a observar, principalmente no trimestre abril, maio e junho, essa diminuição da probabilidade de continuarmos com o evento quente. Quando a gente observa o trimestre, a previsão divulgada em meados de novembro, a gente observa que essa condição da barra vermelha aqui, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, ela ainda continua na casa dos 60%, só que a condição de neutralidade aumenta um pouquinho mais. Ou seja, até essa condição dos próximos 3 trimestres do outono de 2024 está sendo mantida de acordo com o que está acontecendo nas atualizações. O interessante é observarmos lá um pouco mais na frente, né, já para prospectarmos o próximo inverno, que afeta principalmente o leste da região Nordeste, que já vai haver uma mudança de sinal. Ou seja, os meses de maior interesse, de maior contribuição para essa quadra chuvosa, né, da região Nordeste, estão mantendo essa alta probabilidade de continuidade do El Niño. Próximo, por favor. Aqui a gente vê o gráfico de plumas e a média, né, sinalizada a média dinâmica dos modelos. Então, a gente tem a previsão que foi divulgada em setembro, a previsão de outubro e a mais recente, né, da esquerda para a direita. Então, a gente tinha em setembro uma previsão do trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro, de termos uma anomalia no NIM 3,4 de 2. Em outubro, isso caiu um pouquinho mais, e em novembro, persistiu praticamente o que foi previsto em setembro. Isso para o trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro. Quando a gente avança para o trimestre de janeiro, fevereiro e março, que está no próximo slide, por favor, a gente vê que os valores em termos de anomalia diminuem um pouquinho mais, né, em termos de trimestre, o que foi publicado em setembro, no meio, o que foi publicado em outubro, e no canto superior direito, o que foi publicado em novembro. Mas, mesmo assim, a anomalia prevista é superior a 1,8, ou seja, até o próximo trimestre, continuaremos com um evento de intensidade forte. O que eu quero mostrar com, digamos, essa retrospectiva é uma persistência nas previsões dos modelos. Próximo, por favor. E só para a gente começar a
olhar um pouquinho mais para o Atlântico, né? Já que a gente está com essa previsão, embora seja de curto prazo, sinalizando uma provável atuação de algumas instabilidades provenientes da zona de convergência intertropical. A gente sabe que o Atlântico ele tem uma maior dinâmica, né? A inércia dele é um pouco menor do que a do Pacífico. Então, a gente já vê que há uma tendência nesse gráfico aqui de plumas, que no decorrer, né, de dezembro e mais para janeiro, o dipolo ele tem uma certa probabilidade de ficar neutro ou até mesmo negativo, que seria favorável para o Nordeste e provavelmente poderia contribuir para uma atuação mais a sul da ZCIT. Próxima, por favor. Então, como eu havia comentado no início, os próximos mapas ainda vão ser os mapas que foram divulgados no mês passado. Não temos a atualização dos mapas nem do INMET, nem do INPE. Próximo, por favor. Mas, na verdade, está um pouco mais à frente. Acho que 2 slides à frente. Aqui é só para a gente contextualizar a climatologia. Como no trimestre de janeiro, fevereiro e março, a gente já tem uma mudança bastante significativa, inclusive com uma elevação dos totais, principalmente nessa faixa norte. As temperaturas ainda continuam altas, mas um pouco menor do trimestre anterior. Próximo, por favor. Estou já terminando, Alan. Tá bom, obrigado, Morgana. Próxima. Então, a previsão publicada no mês passado já indicava que o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro haveria uma maior probabilidade de termos anomalias positivas na região Nordeste, né? Embora esse percentual em termos de milímetros não fosse tão significativo, em termos de temperatura, essa tendência ainda seria de temperaturas até 1,5 grau, 2 graus acima da média, principalmente nessa região central e oeste da região Nordeste. Próximo, por favor. E o mapa mais atualizado que eu trouxe hoje para mostrar para vocês é a saída do modelo disponibilizado pela OMM, né? Então, a gente tem nesse mapa maior a previsão de precipitação para o trimestre de janeiro e fevereiro de 2024, e realmente há um indicativo nessa linha ali, próxima à região equatorial, de anomalias positivas, indicando que sai uma atuação um pouco mais favorável da ZCIT. E ver que na região mais continental a gente fica nessa faixa de normalidade. Quando comparamos as saídas dos trimestres anteriores, principalmente o que está embaixo, que é dezembro, janeiro e fevereiro, a gente vê que houve, pela saída desse modelo, a inversão dos sinais. E é isso que eu queria trazer para vocês, e muito obrigada. Obrigado, Morgana, pela apresentação, bastante completa. A gente vê aí alguns sinais aí de chuvas isoladas, né? Que é o início do período chuvoso na região Nordeste, mas ainda episódios muito isolados, mas com essa tendência ainda muito forte de chuvas abaixo da média, né? Com o Ninho ainda caracterizado como magnitude forte, ou muito forte até, né? Eu queria passar então agora para o CEMADEM, para nos apresentar. Marcelo Celucci, vou passar para você a palavra. Obrigado pela presença novamente. Bom dia, Alan, bom dia, colegas. Bom, eu sou meteorologista do CEMADEM e eu vou falar um pouco sobre chuva e temperatura. A Morgana cobriu bastante, mas vou focar muito mais nos impactos da chuva e da temperatura, que é um pouco o foco, de fato, do CEMADEM. Vou tirar também a minha câmera, se puder colocar a apresentação, por favor. Perfeito. Bom, na primeira figura eu vou mostrar rapidamente a chuva observada nos últimos 30 dias. Próxima figura.
Na parte da esquerda está o total acumulado entre o dia 13 de novembro e ontem, 13 de dezembro, né? Tons de verde, azul indicam chuvas maiores, então dá para ver que foi mais na parte oeste da região nordeste, na parte sul, né? Está o contorno aí da bacia do São Francisco, que é a principal bacia que nós temos na região nordeste. Mas é muito importante ver a figura da direita, né, que é a comparação da chuva observada com a média histórica desta época, e vemos que as chuvas ficaram bem abaixo da média, e está mais do que Nordeste, na figura aparece parte de Minas Gerais, mas fundamentalmente pelo fato de ser a cabeceira do Rio São Francisco. Mas vemos que de uma forma geral, né, na parte que mais chove nesta época do ano, que é ali na Bahia, Maranhão, sul do Piauí, as chuvas ficaram abaixo da média. Aparece ali claramente o extremo de chuva aí de Natal que a Morgana também comentou. Na próxima figura nós temos a situação parcial de dezembro, a anomalia, ou seja, comparação de chuva observada com média de longo prazo. À esquerda predominam chuvas abaixo da média, e na direita uma figura que mostra um pouco mais a regularidade das precipitações, né? Então, onde tem a cor verde mais escuro e verde mais claro, significa que as chuvas tiveram uma maior regularidade em dezembro. Então, vemos que há regiões, por exemplo, o oeste da Bahia, que mesmo chovendo abaixo da média, as chuvas tiveram uma certa regularidade, e já as regiões com a cor vermelha não, tiveram muitos poucos dias de chuva ao longo do mês. Bom, na sequência nós temos aquele índice padronizado de precipitação, na próxima figura, por favor, que é um índice que permite comparar melhor regiões e comparar chuva em diferentes momentos, diferentes regimes de precipitação. E esse índice faz também uma comparação de se a chuva está acima ou abaixo da média em relação ao que seria ao valor médio, né, ao valor normal. A figura da esquerda é para 6 meses e a figura da direita para 12 meses. Então, o que nós vemos é que claramente prevalecem chuvas abaixo da média, especificamente na figura da esquerda, para 6 meses. Vejam que o valor do índice, além de ser negativo, ultrapassa o -1, o que significa que, na verdade, são chuvas abaixo da média, mas num valor, de alguma forma, extremo. Não se trata de uma chuva em torno da média, mais embaixo, senão de um valor extremo abaixo da média. Já se nós consideramos os últimos 12 meses, aí a situação é de predomínio de chuvas abaixo da média, mas um pouco mais próximo do que seria a normalidade. Lembrando que se nós consideramos os últimos 12 meses, nós tivemos um fenômeno do La Niña, né, que nós tínhamos um ano atrás, e depois, ao longo deste ano, a partir de junho mais ou menos, se iniciou o fenômeno do El Niño. Bom, este índice de precipitação, ou seja, o comportamento da precipitação, é um dos componentes principais que entram no cálculo do próximo índice, que é o índice de seca, né? Esse índice de seca leva em conta a precipitação, na próxima figura, por favor, a umidade do solo e a saúde da vegetação. O mapa da esquerda é para um período de 3 meses, que tem maior impacto nas áreas agrícolas, caracteriza melhor a seca agrícola, e a figura da direita, que na verdade é muito parecida, porque vimos que é uma seca quase estabelecida nos últimos 6 meses, então, mas a figura da direita representa um pouco melhor os impactos da seca nos recursos hídricos. E vemos que tem regiões bastante comprometidas, como, por exemplo, o estado da Bahia. Nós temos alguns municípios em condição de seca extrema e mais de 200 municípios em condição de seca severa. Na próxima figura, nós utilizamos esse índice para contabilizar a população nos municípios que estão em condição de seca extrema ou severa. Então, nós temos hoje mais de 5 milhões de pessoas morando em municípios que estão em condições de seca severa ou extrema. A situação, portanto, é bastante complicada. E na sequência, nós temos um índice que mostra, de alguma forma, para onde que está caminhando, por dizer de alguma forma, a situação da seca. Próxima figura, por favor.
Então, ele leva em conta a variação ao longo do tempo desses índices que entram na condição de seca, né? Lembrando que, normalmente, uma seca começa primeiro por um déficit de chuva, depois por um déficit de umidade do solo, e que acaba depois se traduzindo numa degradação da vegetação. Então, tudo que aparece aí na área vermelha significa que esses indicadores, esses parâmetros, estão piorando ao longo do tempo. E nas poucas regiões que aparece a cor verde, significa que houve alguma melhora nesses parâmetros, seja ele na chuva, como por exemplo aí em parte da área periférica de Natal, ou porque houve uma melhora da condição da umidade do solo ou da vegetação. Na próxima figura, nós temos a condição de seca em projetos de assentamento, né, que são projetos que dependem muito de pequenas propriedades agrícolas, né? É uma agricultura de subsistência, e nós temos aí a tabela com a quantidade de assentamentos em condição de seca moderada, severa ou extrema, e nós vemos que no estado da Bahia, perdão, em particular também no Sergipe, nós temos vários assentamentos em condição de seca extrema. E o estado da Bahia, normalmente, também o Maranhão, aparecem com um número muito elevado de assentamentos em condição de seca, em qualquer uma dessas categorias. E na sequência nós temos as áreas de pastagem, né? As áreas agrícolas afetadas pela seca. Na figura à esquerda nós temos a distribuição na região nordeste, aquela cor roxo mais escuro, indica que ali as áreas de pastagem têm mais de 80% da sua superfície afetada pela seca. Em termos gerais, praticamente 50% das áreas estão afetadas, sendo que os estados que estão em pior situação são a Bahia e Sergipe também, mas igualmente o sul do Piauí e o norte do Maranhão estão em situação complicada. Então, na tabela de cima à direita, nós temos a contagem dos municípios de cada estado nessa situação, e na parte de baixo o número de minifúndios, pequenas e médias propriedades, né, que são as que dependem maiormente da agricultura mais de subsistência, e vemos que, na verdade, a maioria dessas pequenas propriedades tem mais de 80% da sua área afetada pela seca. Bom, passando para uma parte um pouco mais meteorológica, nós temos a imagem aqui de satélite de hoje. A Morgana comentou a situação meteorológica. Dezembro é uma época onde chove muito na região central, normalmente, mas vejam que hoje a imagem de satélite mostra céu claro em boa parte da região nordeste, centro-oeste, sudeste. Isso porque temos uma massa de ar quente e seca, fundamentalmente seca, que está tomando conta dessa região central, e isso vai nos deixar a próxima semana com muito pouca precipitação. Então, eu vou mostrar a previsão do modelo GFS, que nós utilizamos aqui, a previsão para a próxima semana, desde hoje, dia 14 até o dia 21. À esquerda, a chuva, né, prevista, a distribuição da chuva. Interessante ver que nós vamos ter volumes mais elevados na parte centro-norte da região nordeste, não é a época que costuma chover tanto ali, e, pelo contrário, nós teremos pouca precipitação mais ao sul, parte, por exemplo, oeste da Bahia e Tocantins, onde costuma chover mais. Então, a figura da direita mostra a comparação da chuva prevista com a média, e tudo aquilo que aparece na cor amarelo, laranja, indica chuvas abaixo da média. Então, pega a parte da região nordeste, mas, fundamentalmente, vejam, pega novamente a parte da cabeceira do Rio São Francisco, que não pertence estritamente à região nordeste, mas que é muito importante para a região nordeste. Então, estritamente olhando a região, né, nós temos chuvas dentro da média, em boa parte, mas com a parte oeste e sul, com chuvas abaixo da média. Eu vou passar muito rapidamente por algumas bacias importantes, né? Basicamente trechos da bacia do São Francisco. Então, nós temos aí a distribuição da chuva para os próximos 7 dias na bacia. Interessante, se podemos chamar assim, que o trecho da Bahia tem maior volume previsto que o trecho de Minas, quando normalmente é ao contrário. E a figura do lado mostra a previsão do modelo. Temos embaixo diferentes dias. A curva azul é a média histórica na bacia nesta época do ano,
e a curva preta indica a previsão. Então, vejam que nos próximos 5 dias, por conta daquela massa de ar seco e quente, praticamente não temos previsão de chuva nenhuma na bacia, e só depois, mais para o final da semana e nos dias subsequentes, nós temos alguma previsão de chuva, mas com valores abaixo da média histórica da época. Na próxima figura está o trecho de Sobradinho, a situação é parecida, sem chuva nos próximos 5, 6 dias, e depois chuvas abaixo da média. E o trecho mais importante, por ser cabeceira, está na próxima figura, o trecho de Três Marias, que é a que tem a pior previsão, tanto em termos absolutos como em termos relativos à média histórica. Vejam como a curva azul fica muito por cima da curva preta, então chuvas que estariam para uma semana talvez 25% ou 30% em relação à média, e para 10 dias mais ou menos metade da média da época. Bom, falando um pouquinho mais do trecho de Três Marias, da parte alta, nós temos, e do São Francisco de uma forma geral, na próxima figura, nós temos um diagnóstico da situação, utilizando uma variável conjunta de precipitação e vazão, né? Porque a vazão e precipitação, elas não reagem exatamente no mesmo momento, ou não necessariamente no mesmo momento. Então, na parte da direita, nós temos duas séries temporais dos últimos 40 e tantos anos, que mostra a situação dessas duas variáveis combinadas. A gente vê perfeitamente a época seca que passamos entre 2012 e 2020, aproximadamente, mas o ponto mais importante é que hoje nós podemos considerar que o trecho de Sobradinho está numa condição de seca moderada, isso levando em conta, de novo, a combinação de chuva e vazão. Já o trecho de Três Marias está numa situação de normalidade. E um pequeno exercício que nós fazemos aqui no CEMADEM, na próxima figura, é fazer uma projeção da vazão, neste caso para o trimestre mais chuvoso, dezembro, janeiro, fevereiro. E na parte de cima nós temos no gráfico os valores observados da vazão, aquela linha roxa, o preto seria a média, então hoje a vazão está abaixo do preto, né, do normal. E vejam que a partir de novembro partem linhas de pontos que seriam diferentes cenários hipotéticos de chuva. Em particular, a linha preta de pontos seria um cenário de vazão com chuvas dentro da média, e ela fica por baixo da linha mais grossa, preta, que seria a normalidade. Ou seja, em outras palavras, se chover de forma normal, daqui até fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, mesmo assim a vazão não atingirá valores normais. Isso porque a vazão neste momento está em torno de 45% do normal, ou seja, nós temos um viés negativo por conta da situação atual, e caso a chuva ultrapasse em 25% de forma sistemática, em dezembro, janeiro e fevereiro, é a média histórica, mesmo assim nós teremos 110%, ou seja, pouco acima da média. Ou seja, claramente nós temos, neste momento, um viés negativo na condição de vazão. Bom, na próxima figura nós temos previsões um pouco mais estendidas, a tendência para a segunda semana é de uma distribuição um pouco mais, digamos, dentro do esperado para esta época, né, na figura da esquerda, com chuvas mais abundantes aí de Minas, sul da Bahia, ou seja, no trecho mais alto da bacia do São Francisco, e a figura da direita nos mostra que a situação está mais ou menos dentro da média, isto é, do 22 até o 28 de dezembro, provavelmente com exceção do Maranhão, que ficaria com chuvas um pouquinho mais para baixo da média, mas uma situação realmente mais ou menos dentro da média. Então, a junção dos próximos 14 dias, né, primeira com segunda semana, que está na próxima figura, nos dá uma previsão basicamente de chuvas de normal para baixo do normal, especialmente aí no oeste da Bahia e na cabeceira do Rio São Francisco. Bom, a Morgana comentou terceira e quarta semana, eu vou comentar rapidamente. Então, na próxima figura, nós temos modelo CFS, previsão de últimos dias de dezembro, primeiros dias de janeiro, uma condição mais de chuvas abaixo da média, ou seja, uma situação mais típica do que seria o fenômeno do El Niño, né? Chuvas acima da média no sul, abaixo da média no centro-norte. E
ali para os primeiros dias de janeiro, 3 a 9, uma situação de chuvas melhores, né? Mais dentro da média e alguma porção um pouco mais acima. Aqui não vale muito a pena discutir detalhes da distribuição da precipitação, porque estas previsões de 3, 4 semanas, elas têm, na verdade, uma baixa confiabilidade e o modelo não é muito confiável para posicionar corretamente as áreas de chuva. Na sequência, nós utilizamos também, igual que a Morgana mostrou, o modelo do Centro Europeu, uma referência, e olhando, em comparação com o modelo anterior, há uma certa coerência no sentido desta última semana de dezembro ter um viés mais negativo, talvez com exceção lá do extremo nordeste da região, e uma quarta semana, primeira de janeiro, com uma situação mais dentro da média. Então, há uma coincidência razoável, né, de que nós teremos uma certa alternância de uma semana primeira seca, uma segunda menos seca, uma terceira mais seca e outra quarta menos seca. Esse seria o cenário mais provável, concorda razoavelmente com o que a Morgana mostrou. Eu não fui além da previsão, porque acho que a confiabilidade já cai muito. Um assunto muito importante na próxima figura é a questão do El Niño. E, como a Morgana falou, né, nós estamos hoje em uma situação de El Niño muito bem configurada. A temperatura naquele retângulo chamado El Niño 3.4, que é onde se afere a intensidade do El Niño, ele já chegou a 2.1 acima da média. Isso foi no mês de novembro. Então, ele chegou momentaneamente, por uma semana, a categoria de El Niño muito forte, mas imediatamente na sequência, primeira semana de dezembro, ele caiu para 2.0, isso está no limite entre forte e muito forte, mas agora ele já caiu mais um pouco para 1.9, o que devolve para ele a categoria de forte. Então ele está, sim, perto do auge, mas aparentemente ele já está começando a se desconfigurar, a enfraquecer lentamente, até porque a temperatura na região da costa do Peru e do Equador diminuiu nas últimas semanas, e essa diminuição da temperatura provavelmente vai se propagar depois para a região central do Pacífico. Então, estamos no auge, sim, mas parece que o El Niño lentamente deve começar a enfraquecer. Na próxima figura que a Morgana também mostrou, indica, né, os modelos prevendo uma diminuição da temperatura naquela região ao longo dos próximos meses. É bastante claro a figura da direita ali, do modelo CFS, que mostra o auge mais ou menos agora, nestas semanas, e depois um declive até relativamente acentuado das temperaturas. E, bom, vou comentar muito rapidamente, mas na próxima figura a Morgana já explicou bastante extensamente, mas a previsão para os próximos trimestres é de permanência, mas vejam que a partir do trimestre, por exemplo, maio, junho, julho, a maior probabilidade é de termos uma situação de normalidade. Então, o que nós teremos daqui para frente, em resumo, será um declínio relativamente acentuado e sistemático do fenômeno do El Niño, e provavelmente entre os meses de maio ou junho, o El Niño deve encerrar. Então, os próximos meses, né, que são importantes para a estação chuvosa do Nordeste, eles vão transcorrer numa situação de declínio do El Niño. E um detalhe que eu esqueci de falar na figura da temperatura é que nós tínhamos uma situação, a Morgana também comentou, desfavorável no dipolo do Atlântico. A temperatura do Oceano Atlântico estava mais alta que a temperatura ao norte do Equador do que ao sul do Equador. Isso configura o que nós chamamos de dipolo positivo, que é desfavorável para as precipitações, porque leva as precipitações mais para o hemisfério norte. Ocorre que agora, em dezembro, esse dipolo zerou. Então, hoje a temperatura do Atlântico Norte e Sul estão praticamente iguais. Só que tanto o Atlântico Norte como o Sul estão mais quentes do que o normal. E isso acaba sendo uma fonte de umidade para a chuva do Nordeste. Um oceano mais aquecido evapora mais água. Nós temos na região ventos de leste. Então, esse vapor a mais é transportado para a região Nordeste.
Então, eu vou mostrar na próxima figura as previsões dos principais centros mundiais que foram atualizados anteontem. Então, isso que nós estamos vendo aqui são já previsões para janeiro, fevereiro e março, né? Que estão capturando de alguma forma a situação do El Niño enfraquecendo e a situação do Atlântico já não desfavorável, sino talvez até levemente favorável. E vejam como agora primeiro, uma maior discordância entre modelos, ou pelo menos uma menor concordância entre modelos sobre a previsão. Por exemplo, olhando a linha de cima, né, o primeiro modelo de cima à esquerda indica uma situação chuvosa para a região nordeste. Já o segundo, que é o modelo canadense, indica uma situação seca. Se a gente vai na linha de baixo também, o primeiro, modelo alemão, indica uma situação mais chuvosa, mas o do lado, o modelo francês, indica uma situação de normal para baixo. Quero dizer com isso, né, se a gente começa a comparar diferentes previsões de diferentes centros, de diferentes momentos em que essas previsões se executam, já não existe uma concordância de que nós teremos uma situação de chuvas abaixo da média, o que é uma muito boa notícia, né? É uma muito boa notícia. E provavelmente essa situação é derivada tanto do enfraquecimento do El Niño neste trimestre, quanto da situação do Atlântico. E na próxima figura nós temos a junção de vários modelos, a gente chama de previsões multimodelos, porque cada modelo tem seu erro sistemático, então é bom combinar essas previsões, isso tende a eliminar alguns erros sistemáticos. Então nós temos três grandes conjuntos de modelos aqui. À esquerda, todos os modelos associados à União Europeia, não são necessariamente europeus, tem outros modelos como o japonês, por exemplo. Na figura do centro, os modelos da Organização Meteorológica Mundial, o INPE faz parte, e na parte da direita, todos os modelos que rodam nos Estados Unidos. E vejam que há agora uma maior coincidência de uma probabilidade, embora não muito alta, mas de termos chuvas acima da média em boa parte da região nordeste. Então, isso representa uma mudança bastante importante do que nós tínhamos até na última reunião, de fato. E isso é fundamentalmente, eu acho, por uma mudança rápida no comportamento do Oceano Atlântico, que, como comentamos alguma vez, ele é muito mais imprevisível do que o Oceano Pacífico e ele muda mais rápido. A Morgana até comentou da possibilidade de ele se tornar mais para frente favorável, né? O dipolo inverter e passar a ser negativo, ou seja, favorável. Isso é, de fato, uma possibilidade. Bom, e para ir encerrando, eu vou mostrar então agora alguns impactos decorrentes desta previsão de chuva, começando pelo próprio índice padronizado de chuva, agora previsto até final de dezembro, que comparativamente com o que nós tínhamos na observação, mostra uma certa melhora, especialmente na região da Bahia. Então, com isso, né, a situação da seca prevista para final de dezembro, está na próxima figura, essa seria a situação da seca nos diferentes municípios, previstos até final de dezembro, utilizando um modelo de previsão de 30 dias. E o que a situação estaria mostrando é uma certa melhora da situação. Melhora generalizada, mas fundamentalmente na parte sul e oeste da Bahia. Então, nós não teríamos mais municípios em condição de seca extrema e cairia mais ou menos pela metade o número de municípios em condição de seca severa, obviamente, se a previsão estiver correta. Na sequência, nós temos como ficariam as áreas de pastagens afetadas pela seca, né? Ainda teríamos bastante na Bahia, Sergipe, mas melhoraria no sul do Piauí, no Maranhão. Vejam na parte de cima direita, né, a contagem de municípios em cada situação, agora em dezembro, e na parte da direita, ou seja, agora parcial de dezembro, início de dezembro, e o que teríamos lá para o final de dezembro, e é claramente uma diminuição do número de municípios em condição de seca. E para fechar, nós temos uma previsão de fogo, probabilidade de fogo para o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, também baseado em previsões de temperatura e precipitação, e pelo fato de ser uma época que chove relativamente na Bahia, sul do Piauí, Maranhão, nós temos uma situação
com um número bastante elevado de municípios em condição de observação e de atenção, que são aqueles verde ou amarelo. Mas há algum conjunto ainda relativamente elevado, na casa de 140 municípios, que estão em situação de alerta, que são aqueles que estão mostrados na cor marrom. Bom, isso que eu tinha para falar, desculpem a apresentação um pouquinho longa, mas tentamos cobrir diferentes aspectos dos impactos das precipitações e temperaturas. Muito obrigado. Perfeito, Marcelo. Nós que agradecemos aí a apresentação, realmente com bastante informação, como você falou, impactos em diversas áreas, inclusive incêndios florestais, a questão de impactos na agricultura. É muito importante a gente estar acompanhando esses impactos aí. O objetivo dessa reunião é a gente trazer a melhor informação, a melhor análise que a gente tem dos diversos órgãos, né? Eu queria, nesse momento, então, só perguntar rapidamente se alguém teria alguma pergunta, alguma questão a colocar, antecipar um pouco essa parte da reunião, e na sequência a gente tem outras duas apresentações do ONS, Operador Nacional do Sistema, e da CPRM. Mas alguém dos estados ou do Comitê de Bacia queria colocar alguma questão em relação às previsões meteorológicas e climáticas? Tá, não tendo aqui ninguém, eu queria passar então para o ONS. Opa, Alain. por favor, doutor Carlos Nobre. Bom dia, Alain, bom dia a todos. Bom dia. Alain, eu tava atento aqui às duas apresentações e essa semana, aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós conseguimos fazer uma reunião com as instituições estaduais, já visando organizar um plano de ação, né, com relação às previsões que estão sendo colocadas aí. E teve uma apresentação nossa aqui da empresa de pesquisa agropecuária do estado, setor de meteorologia, tá? E óbvio que as informações, elas batem. Agora, a minha pergunta, basicamente, aos colegas que fizeram a apresentação, é o seguinte, é que me parece, até onde eu entendi, que há uma tendência, a partir do segundo trimestre de 2024, ou seja, a partir de abril, e eu quero saber se há uma confirmação nesse nível, de um enfraquecimento do El Niño, como se isso estivesse sendo apresentado em alguns modelos que estão sendo rodados, se isso procede, essa informação. E que isso, se procedendo, poderia até ter uma quadra chuvosa caracterizada nesse período, talvez normal ou um pouco acima do normal. Eu queria ouvir o pessoal que fez essa apresentação, se há uma tendência nesse sentido, inclusive até, não lembro aqui o nome dos modelos, esses modelos são modelos confiáveis. Ok? Perfeito, Carlos. Vou passar aqui para o Marcelo, mas é importante porque a quadra chuvosa, da grande parte, é março, abril, maio, junho. Então, esse é o período crucial de chuvas. Então, passa para o Marcelo e depois para a Morgana. Isso, também seria muito importante saber se a Morgana concorda, mas sim, eu concordo com essa visão, sim. É o que os dados, os modelos estão mostrando, o Ninho vai, daqui para frente, gradativamente enfraquecendo, e muito mais a partir do segundo trimestre, né? Aparentemente, e a melhor informação que nós temos, entre maio, talvez junho, ele deveria estar totalmente dissipado. Então, ali será muito importante ver como que está a temperatura do Oceano Atlântico, né? E isso determina muito a quadra chuvosa do norte do semiárido. Neste momento, o Atlântico está neutro em termos de dipolo, mas mais quente do que o normal. Então, isso pode se tornar uma ajuda até. Então, eu diria que sim, pensando que a quadra chuvosa do norte do semiárido começa depois, né, que é a parte oeste, por exemplo, eu acho que há uma certa chance, boa chance, talvez, de termos uma estação chuvosa na média, ou até, talvez, concordo, possivelmente acima da média. Os modelos sazonais até chegam até lá, né? Se você pede para eles uma previsão,
de abril, maio, junho, ou fevereiro, março, abril, eles têm essa previsão. O problema é a confiabilidade da previsão. Eu diria que ainda é um pouquinho cedo para fazer uma previsão para a parte norte do semiárido, mas está claro que a situação é bem menos preocupante do que era 1 ou 2 meses antes. Bom, não sei se a Morgana concorda com esse posicionamento. Sim, Marcelo, concordo, né? A gente vem acompanhando as atualizações e os modelos vêm com essa persistência, né? Então, como você bem colocou, essa porção do Nordeste depende muito do comportamento do Atlântico, né? Então, acho que a gente tem um cenário mais favorável do que a gente tinha há 3 meses atrás, né? ou menos preocupante, digamos assim. Mas é isso, obrigada. Perfeito, obrigado, Ana, Marcelo. Alguém mais queria colocar algum ponto sobre essa questão meteorológica? Tá, não tendo, então, eu queria então passar aqui rapidamente para o operador nacional do sistema, perguntar aqui para o Guto, até sobre a ordem de apresentações, Guto, a gente faria CPRM ou ONS? Alan, normalmente o ONS vai depois da CPRM, mas aí fica seu Tá. critério. Perfeito. Então, eu vou passar para a CPRM, então, antes, seguindo a dinâmica que a gente tem feito. Pode ser? Só para seguir a mesma dinâmica. Tá bom, Jorge? Passar para você, então. Eu queria só pedir para, se você puder fazer dentro de um tempo aí, 15, 20 minutos, para a gente ter também o ONS no final, tá bom? Então, a gente vai ver agora a Serviço Geológico do Brasil sobre a questão dos impactos nos rios, né? Da questão de previsão de chuvas a gente já viu, agora impacto sobre recursos superficiais e subterrâneos. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou pedir só uma ajuda, pessoal. Só para conseguir compartilhar aqui, porque a minha... Já está compartilhado aqui, a gente vai passando para você. Tá. Desculpa, tá bom. Tá ok. Tá então, meu nome é George, eu estou representando aqui o Serviço Geológico, estou representando especificamente a gerência de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil em Recife. O nosso gerente é o Robson De Carlo, tá? Estou representando essa gerência. Eu espero contribuir com algumas informações com vocês. Pode passar aí, por favor. Sucintamente, minha apresentação vai ser bem rápida. Eu vou tentar passar algumas informações acerca de vazões de rios, tá? De alguns rios, alguns dos principais rios do Nordeste, nível de aquífero e algumas iniciativas que podem fazer diferença num eventual cenário que se realmente se concretize uma seca extrema, tá? Pode avançar. Pode avançar? Em relação a vazões de rios, o que é que a gente tem observado recentemente, tá? O que é que a gente pode observar? Os principais rios, aqui a gente colocou alguns gráficos, tanto de rios que estão no norte e no nordeste, como os rios que estão em bacias mais próximas ao Atlântico, rios que estão no sul da Bahia, oeste da Bahia. O que a gente observa aqui, de maneira geral, esses rios eles estão com um nível um pouco abaixo da média e no limite da normalidade para um nível baixo extremo. Tá? Então, no norte e do nordeste, especificamente ali na bacia do Gurgé, temos um rio especificamente, está com um nível um pouco acima, mas de maneira geral, no limite da normalidade de uma seca já extrema, e é isso, está praticamente no limite. O que a gente observa? A gente também está no final, né, de um período de poucas chuvas, então isso é relativamente normal, e daqui para frente a gente vai ter que observar como a precipitação vai se comportar, e aí a gente vai ter a resposta desses rios. De maneira geral, é isso. Não estão aqui presentes rios da parte central do Nordeste, porque pega a parte do sertão, onde nesse período normalmente estão completamente secos, então
não faria sentido colocar esses gráficos, mas os rios que são perenes e os principais rios perenes, eles estão no limite entre o normal e uma seca já extrema. Pode avançar. Pode avançar novamente. Em relação aos aquíferos, aqui a gente tem a localização dos próximos gráficos que eu vou mostrar. Esses já são tirados do nosso projeto RIMOS, tá? Temos um total de 157 poços, mas é inviável colocar todos esses gráficos, então tem que filtrar os principais, tá? E desses principais tem justamente Bacia do Parnaíba, a região norte do Rio Grande do Norte, região pegando ali o Crato do Ceará e a porção central do Pernambuco, sul da Bahia, que é o próximo gráfico. Pode avançar. O que é que a gente tem observado? A resposta dos aquíferos, ela tem um certo delay, né, em relação à precipitação. Então, de maneira geral, você está falando de maneira geral, tá? Não é possível observar, por enquanto, ainda uma seca extrema, uma diminuição relevante no nível desses aquíferos, tá? Ao contrário dos rios, que o monitoramento superficial é bem mais fácil e a resposta à precipitação é muito rápida. No caso dos aquíferos, essa resposta ela é lenta, bastante lenta. Então, no curto prazo, a gente pode dizer que não tem observado uma diminuição tão relevante. Então, a gente vai ter que esperar alguns próximos meses para observar a tendência desse comportamento. Isso em todas as regiões que a gente monitora. No curto de 2 meses para cá, não dá para cravar, tá? A gente realmente tem que acender o alerta, porque o nível do aquífero lá em algum poço lá que está na região do Urucuia, ele está diminuindo de maneira muito intensa. Não, ainda não estamos observando isso. Pode passar para o próximo. E agora, algumas iniciativas podem fazer a diferença, né? Caso o pior cenário se concretize. Como foi falado aqui, há uma diminuição na questão do El Niño e pode ser que o pior cenário não se concretize. Mas, em se concretizando, temos aqui alguns postos que podem auxiliar na minimização do trajeto dos caminhos-pipas, tá? E essa população pode ser beneficiada com esses postos de aproximadamente 700 mil habitantes. Tá? Então, essa é a distribuição dos potenciais postos que podem minimizar essa questão do trânsito dos caminhões e, num cenário extremo, pode auxiliar no combate à seca. Pode avançar. Aqui está a localização desses principais postos que eu coloquei, então não fica inviável falar da vazão de cada um, da profundidade de muito detalhe, mas todos esses postos podem auxiliar num eventual cenário extremo, esperando que não se concretize. Pode avançar. Também temos arquivados também aqui os testes de bombeamento e características químicas, mas todos eles podem pode ser utilizado, né, para uso humano. Pode avançar. São os equipamentos que temos instalados também. Se alguém precisar de mais detalhe, podemos enviar a apresentação específica, tá? E eu queria só deixar claro também uma coisa que eu esqueci de falar, isso só lembrei agora. No nosso monitoramento de rios, todos aqueles dados também a gente agradece a parceria com a Agência Nacional de Águas, tá? Através da Rede Hidrometeorológica Nacional, que permite que a gente forneça informação mais precisa acerca do nível e da vazão do rio atual. Pode avançar. Eu agradeço a participação, tá? Espero ter contribuído com todos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se tiver ao meu alcance, eu respondo de imediato. Fique à vontade. Agradeço. Obrigado, Jorge. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu acho que é extremamente importante a gente ter essa visão tanto do fluxo de água nos rios, né, os níveis d'água, mas também do estoque de águas subterrâneas, né, que vocês fazem o monitoramento e a distribuição e a disponibilidade de poços que vão estar aí possivelmente sendo utilizados durante um período de estiagem mais severo no ano que vem ou no próximo, né? Eu queria então agora chamar o INS para falar um pouco sobre como é que está a operação dos reservatórios do setor elétrico. Bem, Alain, bom dia.
Bom dia, Leonardo. Está com você a palavra. Obrigado, Alan. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Tristão. Eu sou engenheiro aqui da Gerência de Recursos Hídricos e Metrologias, da Diretoria de Operação do ONS. Então, vamos começar a apresentação. A apresentação essa é bem breve, a avaliação das condições hidrológicas e do armazenamento na região Nordeste. Podemos passar? Começando então com as condições do armazenamento na região Nordeste como um todo, né, e a operação dos principais reservatórios de regularização que estão na região. Então, aqui nessa apresentação, a gente vai trazer, da Bacia do São Francisco, a gente vai trazer os reservatórios de Três Marias, Sobradinho e Taparica, da Bacia do Rio Parnaíba, Boa Esperança, da Bacia do Rio Jequitinhonha, Irapé, e na Bacia do Rio Paraguaçu, a usina de Pedra do Cavalo. Podemos passar? Aqui só dá um panorama geral, né, da evolução da energia natural afluente. A ENA é a afluência que chega, né, na região Nordeste, multiplicada lá pela produtividade. Então, essa variável está em megawatt, mas está associada lá à vazão que está chegando nessa região, tá? Só transformada numa variável energética, né, multiplicada lá pela produtividade, a gente tem esse valor de ENA. No gráfico à esquerda, a gente pode acompanhar na linha cheia, né, o valor observado, que tem sido observado até então esse ano, e no valor tracejado ali também em azul, a gente tem a MLT, que seria a média de longo termo, né? A gente pega toda a média histórica para a região e distribui aí pelo mês, a gente tem essa curva, né, que é mais concentrada ali na transição de dezembro e janeiro. Ele tem o maior pico ali onde são, em média, se encontram as maiores vazões, e essa recessão vai se dando ali conforme o ano vai passando. Junho, julho, agosto, setembro, a gente tem as menores vazões. Então, observando o que a gente teve nessa transição de dezembro de 2022 a janeiro, a gente teve valores observados maiores do que a média de longo termo, só que isso não durou muito tempo. A partir já de janeiro, fevereiro, ali na transição do início do ano de 2023, a gente começa a ver que a ENA observada começa a ser menor do que a MLT. Então, ela começa a se afastar da média e praticamente percorre todo o ano de 2023 abaixo da média, se afastando do valor da MLT. E é isso que a gente vem observando até então, né? Agora, ali em outubro e novembro, é esperada uma mudança nessa inclinação dessa curva, né? É esperada uma tendência de subida nos valores observados. A gente até vê uma ligeira melhora ali, um ligeiro apontamento de subida, mas ainda muito pequeno, né? Nada considerado quando a gente se compara a MLT, o valor tracejado. Novembro fechou com o sexto menor do histórico, então vem mostrando aí a situação, confirmando a situação abaixo da média, né, abaixo da MLT. Do lado direito, a gente tem o armazenamento, a EAR, seria o armazenamento máximo desse subsistema. A linha azul, a gente tem o ano de 2021, a linha preta, o ano de 2022, e a linha vermelha, o atual ano, 2023. Então, quando a gente compara com o passado, né, com esses anos, a gente vê que o ano de 2023 a gente se encontra nesse momento perto de 51% da EAR desse subsistema. É uma condição melhor do que 2021, mas em comparação a 2022 a gente está numa condição um pouquinho pior, né, um pouquinho mais baixo. 2022 a gente estava ali nessa mesma época do ano perto dos 60%, e eu acho que o maior indicativo que a gente tem dessa figura em comparação a 2021 e 2022, é a tendência que a gente tem nessas duas curvas, né, de subida. O que a gente ainda não observa em 2023, a gente ainda está com uma tendência de queda, sem essa mudança na inclinação da curva, mostrando um aumento no armazenamento nesse subsistema. Eu acho que esse é o principal destaque que a gente tem dessa figura de EAR. Passando, então, para o próximo slide, a gente começa, de fato, na operação dos reservatórios, começando lá com a Bacia do Rio São Francisco, para o reservatório de Três Marias, lá na cabeceira. A linha azul significa que é a afluência, o que está chegando de água a esse reservatório, e a linha vermelha é o que está saindo de água desse reservatório. São as vazões, elas estão associadas ao eixo vertical da esquerda, né? Já na linha preta e na linha tracejada em cinza, a gente tem o volume útil na linha preta, né? E a linha tracejada é o volume de espera, que é aquele volume que se mantém um vazio nos reservatórios, para que quando vem a cheia, a gente possa, de alguma forma, amortecer e fazer uma segurança ali das regiões de jusante desse reservatório. Jusante desse reservatório, né? Regiões que estão abaixo desse reservatório, então há uma acumulação no reservatório. Esses vazios são exatamente para isso, para acumular o volume de água que chega na cheia e soltando
aos poucos, né? E ganhando nível. Então, o que a gente tem? Enquanto a cor azul é acima da vermelha, a gente tem um ganho de armazenamento no reservatório, que é o que a gente observa lá no início do ano, né? No início do gráfico, a gente vê que o azul foi acima da vermelha, então a gente tem ganho armazenamento no reservatório de Três Marias. Quando passa ali para o meio do ano, essa coloração se inverte, né? A gente vê que o valor vermelho vai para cima do azul, e aí o que dá essa característica da nossa curva, né, que seria o deplecionamento do reservatório, seria a utilização dos recursos que estavam ali armazenados no reservatório de Três Marias. Hoje a gente está com o reservatório em torno de 50%, então ele está abaixo dos 60%, então ele já está no estado de atenção. A gente começa a consultar a curva de segurança lá do São Francisco, onde é estabelecido o valor de defluência máxima e mínima para o reservatório de Três Marias e lá do Sobradinho, que a gente vai ver em seguida. Então, só um instante, bem rapidinho, só mostrando ali, hoje a defluência tem sido em torno de 378 metros cúbicos por segundo, enquanto a afluência está aí perto dos 200. Podemos passar para Sobradinho? O gráfico é muito semelhante, né? A gente vai ver esses gráficos durante toda a apresentação. Aqui, Sobradinho se utilizou um pouquinho mais dos recursos armazenados em Sobradinho agora nesses primeiros 15 dias de dezembro. Agora, nos próximos 15 dias, há uma tendência da carga estar mais baixa por conta dos feriados, Natal, Ano Novo. Então, a carga é reduzida. A gente vai reduzir também a defluência de Sobradinho, que até agora tem sido em torno de 1.800 metros cúbicos por segundo. Essa redução visa exatamente atingir lá o valor estabelecido na curva de segurança, que é em torno de 1.350 metros cúbicos por segundo para a média do mês. Então, é isso que a gente vai fazer nas próximas semanas, reduzir a defluência de Sobradinho, exatamente para estar dentro da média estabelecida pela curva de segurança. Para Sobradinho, a afluência foi em torno de 520 metros cúbicos, e como há essa diferença, o reservatório de Sobradinho ainda está com tendência de queda, hoje também com 53% do volume, numa situação de atenção, né? Podemos passar? Em seguida, a gente tem o reservatório de Itaparica. Itaparica está muito associado às defluências que são praticadas lá no reservatório de Sobradinho. Então, na verdade, ela fica ali oscilando, fazendo exatamente essa geração, dependendo do que está saindo do reservatório de Sobradinho. Então, a gente vê que é um pouco mais nervoso. Ela foi feita realmente para fazer essas modulações. Então, a gente vê um aumento de defluência, uma flutuação maior na defluência desse reservatório. Aí também tem o reservatório de Xingó, que está em roxo ali, muito próximo do que está sendo feito em Itaparica. Hoje, a defluência tem sido da ordem de 1.500 metros cúbicos por segundo, e a afluência foi um pouquinho maior, 1.680, que deu aquela ligeira subida, né? Quando a gente acompanha o volume útil na curva preta do reservatório de Itaparica, a gente vê que nos últimos, por essa diferença do azul está maior do que a afluência está maior do que a defluência, deu essa ligeira inclinação, subida no reservatório, mas só lembrando que para agora, para dezembro e janeiro, o volume útil desse reservatório fica ali, o volume de espera, que é aquele volume que a gente tem que deixar vazio, ele fica ali próximo dos 55%. Então, essa tendência de subida do reservatório não vai ser muito maior, talvez chegue ali próximo só dos 50%, fique operando próximo dos 55%, tá bom? Podemos passar? Agora, já na bacia do Rio Parnaíba, a gente tem um reservatório de Boa Esperança, semelhante também como as outras figuras. A afluência, grande parte do ano aí, pelo menos de setembro, julho para cá, a gente tem essa inversão, né, onde a defluência foi maior do que a afluência, se utilizou os recursos desse reservatório, e atualmente o reservatório se encontra ali em torno de 30% do seu volume útil. A defluência praticada nesse reservatório tem sido perto ali de 400 metros cúbicos por segundo. A afluência, a gente viu até um pico, né, ali, a gente até viu uns picos ali em torno de novembro, agora teve um pouquinho maior, uma afluência um pouquinho maior, mas que não foram suficientes para mudar a tendência da curva do volume útil, né, que ainda segue, atualmente está ali meio estável em 30%, mas ainda com tendência de queda quando a gente olha o panorama geral, exatamente porque a afluência ainda é menor do que a defluência. Podemos passar? Agora para o reservatório lá no Rio Jequitinhonha, o reservatório da UHE Irapé, muito semelhante. A gente até fica mais claro as pequenas subidas de afluência que a gente teve ali
outubro, somente no início, na transição de outubro e novembro, tivemos uma pequena subida na afluência, mas nada comparado ao período úmido, de fato, que a gente teve lá em janeiro, né, que a gente vê que as vazões superaram 800 metros cúbicos por segundo. Hoje a gente tem praticado em torno de 183, quase um pouquinho mais, um pouquinho menos, variando ali, de defluência dessa usina, enquanto a afluência está muito baixa, né? Ela teve uma pequena subida no início de novembro, mas hoje vem valores muito baixos ali. O que foi observado nesses dias foi em torno de 2 metros cúbicos por segundo de afluência a esse reservatório. O volume útil, então, está ali em torno de 39, e enquanto não houver um aumento das afluências, ainda vai manter essa tendência de queda no volume útil desse reservatório. Podemos seguir? Agora, para a bacia do Rio Paraguaçu, a gente tem o reservatório de Pedra do Cavalo. Pedra do Cavalo já vem operando ali com a vazão mínima defluente, então a gente está defluindo em torno de 3 metros cúbicos por segundo, mas o que está chegando nele é ainda menor, né? A gente tem observado em torno de 2 metros cúbicos por segundo de afluência a esse reservatório, o que está dando essa tendência de queda, manutenção de queda no volume, no nível a montante desse reservatório. Eu acho que seria isso, pode passar. Alan, eu devolvo a palavra, agradeço pela atenção de todos e fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado, Leonardo, pela apresentação, esclarecimentos também. Lembrando que a gente tem a sala de acompanhamento da Bacia do São Francisco, né, que a gente detalha mais aí a operação do sistema, mas importante essa elevação prevista, né, a redução da vazão defluente nos próximos dias, né, para manter a questão da curva de segurança, né, porque as vazões afluentes estão bem abaixo da média, né, em função provavelmente do El Niño, não dá para saber, porque ali o El Niño não tem um sinal muito forte no centro, né. Mas obrigado pela apresentação. Eu queria abrir nesse momento, então, para outros comentários, perguntas por parte dos estados que estejam aí participando da reunião, ou do comitê de bacia. Não tendo aí mais comentários, eu queria, então, agradecer aí as apresentações, a participação de todos, e queria também aí agendar a nossa próxima reunião, vai ficar agendada para o dia 24 de janeiro, também será uma próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 10 da manhã. Opa, o Guto está aqui sinalizando uma outra data, só um minutinho. Isso, porque 24 daria numa quarta-feira. Então, nós vamos fazer no dia 25 de janeiro, que é uma quinta-feira, às 10 da manhã, tá? A gente vai encaminhar aí por ofício para todas as entidades, para participação nessa próxima reunião, que vai ser importante, vai ser realmente aí o início já do período chuvoso, nos vai dar uma condição melhor para avaliar o cenário de chuvas e de afluências aos principais açudes na região. Então, conto com a presença de todos no próximo dia 25 de janeiro e declaro aqui, então, encerrada essa reunião da Sala de Crise da região Nordeste. Obrigado a todos, bom dia.